Bom dia, queridos, graça e paz. Bom é estarmos juntos mais uma vez, reunidos em escola dominical, para estudar um pouco mais da palavra do nosso Deus. E nesse domingo, que nós já estamos vivendo, 3 de maio, eu quero dar continuidade ao tema que nós iniciamos no domingo dia 26, que é a justificação, ato resultante do amor e da justiça de Deus a nosso favor. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. E ele diz assim: vivificado pelo Espírito Santo do nosso Deus nesta manhã, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Que Ele, o Senhor, nos abençoe com a leitura da sua palavra santa e que o Santo Espírito esteja vivificando-a para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento desta doutrina que é de suma importância na vida do novo homem em Cristo Jesus. O amor de Deus, meus irmãos e amigos, é a força maior que existe. Não temos como comparar a força do amor de Deus com nenhuma outra força que nós possamos pensar em existir. A força do amor de Deus é incomparável, ilimitada. E esta força resultante do amor do nosso Deus pode quebrar qualquer barreira que tente impedir nossa comunhão com Ele, o nosso Deus. O seu amor, na força que possui, quebra qualquer barreira para que esse amor de Deus penetre o coração endurecido até mudá-lo por um novo coração que Deus deseja nos dar em substituição ao nosso coração endurecido. Observe, meu caro, que foi o amor de Deus, que originou o plano da salvação. E sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Por isso, nesses dias que nós estamos estudando acerca da justificação, devemos nutrir em nosso coração um sentimento de gratidão todos os dias, e junto a esta gratidão, louvarmos ao nosso Deus pelo seu sublime amor para conosco, ainda atuante hoje. Nesse momento em que você estuda comigo sobre a justificação, ato resultante do amor de Deus, este amor está sendo oferecido a você, está sendo exposto a você, no sentido de que você venha a ter, meu querido amigo e irmão, a justificação, a sua justificação diante do nosso eterno e bondoso Deus. No domingo passado, estudando essa questão da justificação, nós abordamos sobre 4 pilares que
esse amor transcendente de Deus continua sendo produzido a nosso favor daquele que ainda não creu e que o Senhor Jesus convida a crer nele, pode e tem que ser parte integrante da nossa caminhada. O primeiro pilar, ou a primeira figura, irmãos, é o contexto da própria justificação em si. Vimos isto no domingo passado. O significado da justiça de Deus em nós, presente na justificação. A segunda figura foi a do justificador, pois para que haja justificação é necessário o justificador. E no domingo passado nós vimos, queridos, que o justificador é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que Deus enviou, o Verbo que se tornou carne, habitou entre nós para trazer este amor justificador de Deus para comigo, para com você, para com todo aquele que crer. A terceira figura não pode deixar de existir, que é o justificado, eu e você. Se eu e você não existirmos, não há a figura do justificador e nem tampouco a necessidade da justificação. Não existimos. E é bom que nós tenhamos em mente que a justificação foi traçada no plano eterno de Deus da salvação do homem, para que este homem, objeto maior da sua criação, não fique banido para sempre. Por isso eu sou, quando creio, o justificado. E a quarta figura está nós vimos na consequência da justificação. Então foram 4 figuras importantíssimas que fazem parte desse contexto geral da justificação. Hoje eu quero refletir com você acerca de que a justificação do homem, a coroa da criação de Deus, é ato decorrente de seu grande amor derramado de forma abundante sobre nós. Deus abundantemente derramou do seu amor sobre a sua criatura, que sou eu e você, que na linguagem teológica chamamos de coroa da criação, porque após criar todas as coisas, ele nos criou e nos colocou aqui nesta terra para o louvor da glória dele. Contudo, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, introduzimos o pecado, o que nos baniu do Éden por causa do pecado. Mas não fomos banidos do amor, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Então esse amor foi derramado de forma abundante e incondicional para promover a nossa justificação diante da justiça de Deus. O amor incondicional promovendo a justificação do homem mediante a sua fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que João, o apóstolo do amor, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 9 a 11, ele vai nos falar. Atente para esses 3 versículos importantíssimos nesse contexto do amor de Deus em relação à nossa justificação. Ele diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha a extensão do amor incondicional de Deus derramado sobre nós e por nós, nos levando a também amar como Cristo nos amou. De tal maneira que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, assumiu a nossa forma. O Verbo de Deus se fez carne, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos trazer este amor que transcende, que vai além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Daí a necessidade de compreendermos, amados, que Deus, em seu imutável amor transcendente, manifestado entre nós, não foi apenas para dizer que nos ama, não foi apenas para dizer que nos ama, mas para nos levar a focalizar o sacrifício de seu Filho unigênito no Calvário, pelo qual temos vida eterna. Ato decorrente que nos levou novamente à condição de inocência perdida no Éden quando pecamos. Deus não está dizendo apenas que nos ama, mas para nossa justificação, ele nos mostra um caminho sobre modo excelente, que é o amor, no foco do Calvário, aonde ele, Deus, na pessoa do seu Filho, mostrou, revelou todo o seu amor incondicional sobre eu e você, quando seu Filho deu a sua vida para assumir o nosso pecado, para assumir as nossas ofensas, para nos reconduzir a nosso Deus. Por isso ele vai dizer para nós, querido, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto, então, consiste o amor, em que Cristo foi enviado por Deus para assumir a nossa culpa, as nossas transgressões e ofensas, para nos perdoar e nos tornar inocentes como resultado do seu amor através da justificação sobre nós. Compreendamos ainda, amados, que este amor manifestado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não apenas manifestado, mas derramado de forma abundante e infinita, não nos permite comparações, inclusive ao nosso caloroso amor por ser finito. O amor de Deus para conosco é diferente por ser infinito, por não ter barreiras, diferentemente do nosso, que é finito. Dizemos que amamos a Deus, mas quando as coisas não saem como nós imaginamos que deveria sair, a gente fica de bico grande com ele, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a sua palavra, a gente deixa de manter comunhão com ele, por causa da finitude do nosso amor diante da infinitude do seu amor. Sabem por quê, queridos? E aí eu chamo mais uma vez a sua atenção à palavra do Senhor.
Olha o que ele está dizendo no verso 10 desse mesmo texto, 1 João capítulo 4. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na revelação do seu amor para conosco, Deus não esperou que nós disséssemos a Ele: nos mande teu Filho, prova aí esse teu amor infinito por nós. Ele não esperou que nós fizéssemos isso, mas Ele enviou, mesmo sabendo que muitos de nós, e talvez, querido, você seja um desses, que o rejeitaria, que não creria nele, que não aceitaria a manifestação deste amor sem igual em nosso favor. Ele não esperou. Para nossa justificação, ele enviou Jesus, seu Filho, que como ovelha muda perante aqueles que o tosqueavam, não abriu a sua boca. E quando a abriu no cimo do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por que será, querido, que você ainda resiste a esse infinito e grande amor que só Ele, Deus, tem? Por que será que você ainda, meu nobre, caro amigo, não percebe que o perdedor em toda essa situação é você? Porque você vai morrer sem justificação de pecados. E quando o homem morre sem a justificação do seu pecado, ele será condenado à vida eterna, ao invés de tê-la como abundante, resultante do amor imutável, inquestionável, transcendente de Deus por mim e por você. Ainda hoje, nesse momento que você me ouve, nesse momento em que você está atento, se você não está atento, peço que você tenha atenção. Sabe por quê? Precisamos compreender como esse amor transcendente, após a sua manifestação, se concretiza na criatura. Ao enviar Jesus Cristo, Deus estava manifestando seu amor por nós. Mas ele não quis apenas, como eu disse anteriormente, dizer: eu te amo. Não, ele quis mostrar e concretizar esse poderosíssimo amor que ele tem por nós. A sua palavra, nossa única regra de fé e também de prática, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, vai mostrar como esse amor de Deus tem se concretizado na vida de todo aquele que olha para ele e faz dele autor e consumador da sua fé. O profeta Jeremias, inspirado, registrou: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo. Preste atenção na palavra de Jeremias. De longe, Deus. Para muitos, Deus está longe, está lá no céu, não se importa conosco. Verdade, ele está lá. Mas outra verdade é que ele não deixou de se preocupar com você. Por isso, de longe, ele se deixou ver. Ele está se deixando ver através da sua palavra nesta manhã para você, meu querido amigo, que ainda não fez a sua opção de vida eterna ou morte eterna. Deus nos convida à vida eterna. Por isso ele tem se deixado ver.
E quando você o vê, quando você o enxerga, quando você o contempla, ele diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Quando você olha para o Calvário, quando você foca no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Deus te atraindo para Ele. Ele fez isso de longe. E quando você olhou de longe, ele disse: olha, com amor eterno eu te amei. Ele não esperou que você o amasse, mas ele nos amou primeiro. Te amei, por isso com benignidade te atraí. Eis aí, meus queridos irmãos, meus nobres, amados amigos, mais uma justificativa de Deus para a justificação presente neste ato da transcendente justiça de Deus, implícita em seu amor para conosco. Deus nos revelou 4 no domingo passado, e hoje está nos revelando mais uma: sua benignidade. A benignidade de Deus, ou seja, a qualidade de Deus em ser indulgente para com a criatura. E a criatura sou eu e é você. Ele foi indulgente, ou seja, também bom. Deus é bom, a gente diz, mas não sente, não sabe distinguir a grandeza da bondade de Deus a nosso favor. De tal maneira que, além de indulgente e bom, ele também foi condescendente para com a sua criatura que tanto ama. Experimente, meu amigo, o amor de Deus. Experimente, meu irmão, a grandeza desse amor ser igual. Deus, em sua onisciência, preste atenção, por favor, desde mesmo antes da criação se concretizar, olhando para eu e você, criados conforme a sua imagem e também semelhança, sabedor que o desobedeceríamos, foi indulgente. Deus foi e continua sendo indulgente para conosco. Ou seja, Deus foi clemente, brando e bondoso. Deus continua, por ser o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, continua sendo clemente, brando e bondoso. E com essas inigualáveis qualidades que só Ele possui, nos atraiu a Ele. Quem não gosta de alguém que seja indulgente? Que use de bondade, de misericórdia? Quem não gosta de estar perto, de ter contato com essa pessoa, esse amigo? E quantas amizades, por causa do finito amor que nos pertence, são rompidas porque falta, por nossa parte, indulgência, bondade, clemência para com aquela outra pessoa que dizemos amar, mas que quando somos contrariados, deixamos de amar, deixamos de ter em consideração. Deus não fez assim. Ao contrário, Ele continua sendo clemente, brando, bondoso.
nos atraindo a Ele para que em Cristo, mediante o seu sacrifício, no derramar do seu sangue precioso, os nossos pecados, nossas ofensas sejam perdoadas e assim então justificados diante dele, o nosso Deus. Pensemos ainda, meu querido amigo, você que está aí ouvindo a palavra de Deus, que estes atos e qualidades do amor transcendente dele por nós, homens, ainda hoje continuam sendo por ele exercidos de forma muito intensa. Por isso, nesta manhã, ele me usa como porta-voz desta palavra que é dele, não é minha. Eu sou apenas um instrumento. Ele está me usando para que, de forma muito intensa, o desejo do seu coração por nossa justificação continue sendo o mesmo. E de uma forma maior para nossa compreensão, ele provou, ressuscitando a seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Foi para a nossa salvação, nossa justificação, que Cristo ressuscitou. Não ressuscitou apenas para mostrar o seu poder sobre a morte, como às vezes nós pregadores, irmãos, buscamos trazer com muita ênfase. A ressurreição de Cristo não foi para mostrar o seu poder apenas para vencer a morte, mas foi para a nossa salvação, meu querido. Cristo ressuscitou para a nossa salvação. Cristo ressuscitou para que nós hoje ainda busquemos a oportunidade que Ele nos oferece de ter o perdão do nosso pecado, para que então sejamos justificados diante de Deus. Daí, queridos, o profeta, ainda no capítulo 33, no versículo 1, quando ele declara, naquele tempo não é passado, mas é o que está presente hoje para nós e para aqueles que ainda virão depois de nós, até que Cristo volte. Naquele tempo é uma expressão semelhante ao dia do Senhor, que está batendo a nossa porta. O dia do Senhor está batendo a nossa porta e só vai vencê-lo aquele que hoje, olhando para Cristo e nele crendo, alcança a sua justificação. Naquele tempo, essa expressão está dizendo para nós que no dia do Senhor haverá justificação. Atente para isto. Naqueles dias de Jeremias, já era uma ação bem definida. E eu posso dizer que na eternidade, no coração de Deus, já havia uma ação bem definida na sua mente a nosso favor. A justificação dos nossos pecados. Sem, contudo, querido, para não nos trazer ansiedades, Deus não definiu uma data em nossa cronologia humana, apontando para Jesus, que nos confirma esta ação de Deus, quando ele diz. E ele diz alguma coisa. E o que ele sempre diz é importantíssimo. Observe como ele diz em João, capítulo 12, versículos 30 a 32. Olha a palavra de Deus aí. Olha a palavra do Filho, o cumpridor
da justificação daquele que crê. Ele está dizendo assim: então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Preste atenção. Não foi por ele, Cristo, que naquele momento estava vivendo um momento de crise. Não no seu ministério, não na sua existência, mas na configuração do mundo, porque naquele momento ele estava condenando o mundo. Olha o que o texto vai dizer: chegou o momento de ser julgado este mundo. O mundo está em crise, ainda está em crise. Qual tem sido a sua crise, meu querido amigo, meu querido irmão? Não será apenas a crise existencial. Eu não sei por que nasci, eu não sei para que nasci, eu não sei qual foi a finalidade desse nascimento, não sei. É uma crise. Quem sabe a sua crise seja a crise da fé, de crer. Tem alguns que têm até a coragem de dizer que são ateus. Não creem na existência de Deus. Mas lá no fundo do seu coração, por ele ter sido criado conforme a imagem e semelhança de Deus, ele sabe da existência de Deus. E não só apenas da existência, mas do grau de extensão do seu amor e justiça. Qual tem sido a nossa crise, meu amigo, meu irmão? A crise que Jesus demonstra, ele diz assim: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Minha causa, sua causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, olha o que ele fala acerca de si mesmo: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Atrairei todos a mim mesmo. Deus deixou-se ver de longe. Cristo foi levantado da terra no cimo do Calvário e atraiu naquele momento a atenção de todo mundo sobre ele. Foi morto por causa dos nossos pecados. Foi agredido, foi cuspido, foi esbofeteado, foi desrespeitado, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, debocharam dele como o Rei dos Reis. Mas como ovelha muda, querido, por nossa causa, ele não abriu a sua boca